Então, eu gostaria de chamar aqui na frente para proferir a palestra sobre oclusão arterial aguda o palestrante Dr. Elias Calas, especialista em angiologia e cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e chefe da residência médica do Hospital da Univas. Por favor, doutor. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer mais essa oportunidade de estar aqui na Unifenas para conversarmos sobre alguma coisa referente à cirurgia vascular. É o outro de lá. E o assunto que eu escolhi é sobre a isquemia, não só aguda, mas crônica. Então eu vou analisar a isquemia, que é a falta de circulação nos membros ou nas artérias, sob o ponto de vista não só agudo, mas também crônico. E enfatizar bem o desenvolvimento de circulação colateral, que é uma coisa importante que nós, no tratamento dessa afecção, nós procuramos fazer com que o paciente desenvolva. É o de lá, isquemia. Aí, bate 2 vezes. Quero agradecer também ao professor João Batista, que sempre nos honrou aí com o convite, aos organizadores do evento, muito obrigado, e para mim é uma honra muito grande, viu? Então nós temos aqui a isquemia arterial. Vou abordar diagnóstico e conduta nesses casos. Então a isquemia arterial, ela leva a uma falta de circulação no membro acometido, que pode evoluir para gangrena, e a gangrena, então, ela pode redundar na amputação. Nós temos que dirigir o tratamento para evitar exatamente isso aqui, ó. Evitar que o paciente evolua para uma amputação. Próximo. A oclusão arterial, ela ocorre em qualquer território do sistema arterial, como o próprio nome está dizendo. Então, não importa se é em membros inferiores, superiores, ou às vezes até em vísceras. Nós temos um tipo de isquemia chamada isquemia mesentérica, que acomete a artéria mesentérica, que é decorrente dessa obstrução. A obstrução arterial pode se desenvolver por causa aguda, geralmente é um trombo, é uma obstrução aguda, o próprio nome indica, pode ocorrer em pacientes jovens, porque a causa principal dessa obstrução, ela não é na artéria, é no coração. 95% das obstruções agudas que aparecem são decorrentes de um trombo formado no coração, e esse trombo se emboliza, isto é, ele entra na circulação por obra do acaso e vai ocluir qualquer território. Pode ocluir um território cerebral, uma víscera abdominal ou os membros. E aí, então, vai desenvolver isquemia. Isquemia é a falta de circulação. Próximo. O outro tipo de oclusão é a oclusão chamada arterial crônica. Essa é que se desenvolve em pacientes mais idosos, depois de uma certa idade. Por quê? Porque ela é decorrente da aterosclerose. A aterosclerose é um processo crônico, um processo que evolui com o tempo e atinge pacientes mais idosos, alguns pacientes que tenham propensão genética à arteriosclerose, numa fase mais precoce, ou naqueles que possuem fatores de risco, que os senhores conhecem, que é tabagismo, alcoolismo, dislipidemia e assim por diante. Então, esse desenvolve a arteriosclerose, que é um processo lento, caracterizado por uma alteração das paredes vasculares, com deposição de lipídios, transformações, um processo inflamatório crônico, que vai redundar na oclusão. E aí, então, nós temos a isquemia do membro, cuja circulação depende dessa artéria. Próximo. Aqui nós temos uma artéria ocluída, ó, por um trombo. Próximo. E aqui nós vemos um vaso sanguíneo normal. Olha as paredes desse vaso
do membro inferior, porque aqui artéria femoral, tibial, aliás, tibial, poplita, tibial anterior e posterior, e aqui nós vemos uma artéria femoral com arteriosclerose. Esse é um paciente jovem, rígido, sem problema nenhum, e aqui um paciente já mais idoso, com processo ateromatoso, provocando alterações importantes, com uma oclusão quase total da artéria femoral. E nós vemos aqui um fato interessante, como esse processo se desenvolve lentamente durante a vida do paciente, vai havendo um estímulo para desenvolvimento de circulação colateral. O que é a circulação colateral? São vasos que tentam substituir a via principal através de uma neoformação, um desenvolvimento de pequenos vasos que tentam fazer um bypass naturalmente entre o ponto onde há perfusão e o outro onde há estenose, para ultrapassar essa região. Como está aqui, ó, os senhores podem ver esse vaso, ó, ele vem desaguar aqui na frente da obstrução. Isso é a circulação colateral. Próximo. A circulação colateral, então, ela se desenvolve graças a um estímulo que vai fazer com que esses vasos colaterais possam fluir para um ponto além da obstrução. E esse estímulo é exatamente a oclusão arterial, que se faz progressivamente, vai fazendo devagar. Por isso, o paciente com arteriosclerose crônica, ele resiste mais à oclusão arterial do que aquele com oclusão aguda. O indivíduo que tem uma oclusão aguda, ele tem abruptamente a oclusão do vaso sem desenvolvimento de circulação colateral. E o paciente idoso, que é aquele velho, que vai aos poucos sentindo aquela dor na perna, já em decorrência a uma isquemia ou estenose, ele começa a desenvolver a circulação colateral. O vaso até, às vezes, oclui completamente. Ele apresenta-se limitado, ele anda, ele apresenta o que nós chamamos de claudicação, e essa claudicação é intermitente, que é aquele paciente que caminha aí 50 metros e tem que parar. Tem que parar em decorrência exatamente da isquemia que se desenvolve. Mas não desenvolve gangrena, porque ele tem uma circulação colateral que garante a perfusão dos vasos. Eu vou mostrar um caso muito interessante aqui. Próximo. Aqui, é esse aqui. Essa é uma paciente de 45 anos que chegou até o nosso consultório com claudicação. Ela andava 50 metros e parava. Ela não conseguia andar mais do que 50 metros, tinha que parar. E o que nós vemos aqui? Vemos aqui uma oclusão na aorta, olha aqui. Logo após as renais. Sai aqui a renal direita, a renal esquerda, e depois não tem mais a aorta. Cadê as ilíacas aqui? Porque depois da aorta vem as ilíacas, vem as femorais, mas não tem nada. Por onde está passando o sangue nessa paciente? Ela não conseguia andar 50 metros, mas ela apresentava os membros rígidos, não havia gangrena. Por que não havia gangrena? Porque essa paciente estava recebendo sangue por aqui, ó. Essa é a artéria braquiocefálica, são as duas artérias braquiais. Daqui, os subclávicas, daqui nós vemos um ramo da artéria subclávica, que é a artéria mamária interna. Ela desce. Ela vai se anastomosar aqui ao nível do abdômen, porque o diafragma está nesse nível aqui. Já entra no abdômen, ela vai se anastomosar com a epigástrica inferior, que está aqui, ó. E através da epigástrica inferior, numa outra projeção, ela vai fazer um fluxo reto,